Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimento todas as senhoras e senhores vereadores, comunicação social, trabalhadores municipais e quem nos está a ver à distância. Efetivamente, hoje venho aqui falar-vos e expor o que é que se passa na habitação social no município de Coimbra. Eu fiz uma análise, fiz uma reflexão, juntamente com o Sr. Diretor, Senhora Chefe de Divisão e também com uma técnica da Divisão de Habitação Social. Eu espero não me enganar no rato. Ora bem, efetivamente, quando nós falamos em habitação social e falamos na questão da transparência, só para que fique bem esclarecido, só a partir do dia 24 de maio de 2018 é que a Câmara passou a publicitar estas listas de classificação das candidaturas. Portanto, depois da aprovação do Regulamento Municipal de Acesso e Atribuição de Habitação em regime de arrendamento apoiado, foi publicado no Diário da República no dia 16 de novembro de 2017. Referir que estas listas são divulgadas de 2 em 2 meses, no site da internet da Câmara Municipal, no átrio do edifício dos Passos daqui do município e na divisão de habitação social na Rua da Sofia. Ora bem, até à presente data, 2023, portanto isto são dados de sexta-feira, e tendo por base a lista de monitorização, foram remetidos já à divisão de habitação social 1493 pedidos de habitação que estão desta forma distribuídos. Como se vê, e pode-se ver aqui os parentes que ali estão em baixo, é de salientar que existem 11 pedidos de habitação anteriores a 2008, 7 dos quais se encontram ativos ainda e registados na lista de classificação. Por isso, temos de ser sérios quando criticamos de maneira aberta e desonesta o que se passa na habitação social. A habitação social é um problema bastante complexo, não é um problema que começou há 1 ano e meio. Esta é a evolução do número de processos na divisão de habitação social. Neste momento, a última lista foi publicada no dia 3 de maio, portanto, entre hoje e quarta-feira será fixada a lista agora de julho. Dizer que efetivamente tem registado um aumento, houve ali alguns picos em 2021, mas, portanto, o que se vê é que a tendência é ascendente. Relativamente à situação atual dos 1.493 pedidos de habitação registados desde 2008, o ponto de situação é o seguinte: foram arquivados 670, portanto, volto a referir, isto são dados desde 2008. Foram realojados 76 agregados, estão 9 realojamentos aprovados, estão inseridos na lista de classificação que foi homologada no passado dia 5 de maio 549 agregados e estão 189 em análise. Esta lista é altamente dinâmica, quanto mais não seja, porque todos os dias nos chegam alguns pedidos, portanto, de atribuição de habitação. Podem os senhores vereadores questionar o porquê deste número elevado dos processos que estão em análise, e eu posso explicar. Efetivamente, existem muitos agregados que vêm dizer que a filha está doente, o filho está doente, a mãe ficou desempregada. Nós precisamos, para que o processo seja um processo credível, de todas as justificações, portanto, de documentos escritos. Considerando os pedidos de habitação ativos, podemos destacar as seguintes características, situações de vulnerabilidade social. Nós, efetivamente, temos 31 vítimas de violência doméstica com o número de pedidos. Temos 57 portadores de incapacidade igual ou superior a 60%. Temos 62 pedidos de agregados com idade igual ou superior a 65 anos e temos 13 de refugiados. De referir aqui que, para as vítimas de violência doméstica, incapacidade igual ou superior a 60%, idade igual ou superior a 65 anos, existe uma majoração de 30 pontos na matriz. Para os refugiados não está contemplado nada até na lei. Tipologia adequada, portanto, atendendo a todos os pedidos de habitação social, nós vemos que a tipologia mais adequada são os T1s. Portanto, temos 297 casos logo seguidos do T2. Portanto, só para se ver que, efetivamente, aqui, mesmo assim, existem 46 agregados a necessitar de um T4, 132 de um T3. Os T4s acabam por ser um problema grave, porque no Parque Habitacional Municipal são muito raros. Tipo de famílias. Ora bem, de facto, a maior parte, quem mais precisa, são cidadãos que estão isolados. Existem bastante cidadãos isolados. Existem também, a seguir aos cidadãos isolados, com 246, temos 236 agregados monoparentais, destes 204 com dependentes menores de idade.
A nível da proveniência geográfica, efetivamente, 698 são cidadãos que residem em Coimbra, 40 são provenientes de outro município. Só para também esclarecer aqui alguns casos, nós efetivamente, portanto, Coimbra, nós temos alguns casos em que nos pedem para vir para Coimbra por causa dos hospitais. Alguns portadores de deficiência ou com filhos portadores de deficiência, não, eu preciso de uma habitação social em Coimbra para ficar mais próxima dos hospitais e, portanto, acaba por ser um polo, ainda bem que por um lado é um polo que marca o território, não é? As valências de Coimbra, mas por outro lado acaba por ser aqui um problema porque efetivamente acabamos por não ter habitação para estas pessoas. De referir também que efetivamente grande parte, a maioria dos pedidos de habitação são de pessoas que residem na União das Freguesias de Coimbra, União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades e também na Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais. Por último, em relação ao motivo dos pedidos, já falámos disto aqui algumas vezes, portanto, o motivo mais apontado é efetivamente o valor elevado das rendas do mercado privado, em que as famílias não conseguem chegar ao mercado privado de arrendamento. Temos aqui também, e está, portanto, alguns deles já estão com rendas em dívida, existe ainda um número considerável de agregados que têm processos de ação de despejo ou apresentam documentos comprovativos da comunicação por parte dos senhorios da cessação do contrato de arrendamento ou da oposição à sua renovação. Por exemplo, um dos casos que pode estar ainda em análise é quando um município chega ao pé de nós e nos diz eu vou ser alvo de despejo. E nós, tudo bem, então traga, por favor, algum documento que suporte o que está a dizer. Notas conclusivas após a avaliação dos pedidos de habitação registados a partir de 2008 até à presente data. A média da idade dos requerentes é de 48 anos, sendo maioritariamente mulheres. A relação entre os rendimentos das famílias e os custos das habitações no mercado privado tem-se revelado completamente desadequado para um número significativo de famílias com baixos rendimentos. As famílias, algumas delas, ou grande parte delas, são famílias que estão em situação de endividamento e ou de insolvência. São famílias em situação económica precária, com rendimentos muito instáveis, elevado número de desempregados e de beneficiários de RSI. E eu aqui gostava só de deixar a ressalva que é algo que nós vamos tentar trabalhar em conjunto com as entidades com quem temos o protocolo da descentralização da ação social, é trabalhar a questão da empregabilidade e da capacitação destas pessoas. Existem vários casos de desestruturação familiar, infelizmente. Existem muitas famílias monoparentais, com destaque para mães com filhos menores e um número bastante considerável de idosos que também nos preocupa bastante. Mas vamos falar também de coisas boas, vamos falar dos realojamentos. Não foram muitos, mas os que foram têm de ser vistos como algo positivo e como um alavanco para o que nós queremos que aí venha. Efetivamente, estão aqui desde 2008 os contratos que foram celebrados. Como se nota aqui, entre 2008 e 2013, os números são substancialmente superiores ao resto, portanto, até 2023. E estes realojamentos entre 2008 e 2013 foram elevados e isto deveu-se a uma maior oferta de respostas habitacionais resultantes do programa ProHabita, que permitiu a atribuição de habitação com recurso ao mercado privado de arrendamento, bem como subarrendamentos diversos, igualmente com recurso ao mercado privado. Por outro lado, houve também um elevado número de contratos celebrados no âmbito da gestão do parque habitacional, dada a reabilitação de habitações municipais realizadas durante esse período, nomeadamente no bairro do Engote, que levou a que fossem realizados contratos de arrendamento relativos a mudanças de habitação. Portanto, como se vê ali, efetivamente, entre 2008 e 2013, existe quase que um planalto, isto para alguém de geografia, um planalto não, existe ali um cúmulo em 2010, mas efetivamente existia ali um número que era bastante simpático e que nós agora em 2023 é já de 45 e só estamos a entrar agora no segundo semestre graças também a este tipo de realojamentos, mas isso está aqui. Portanto, aqui na primeira coluna, ali, portanto, estão os contratos celebrados no âmbito dos pedidos de habitação, portanto, digamos que são as pessoas que entram novas, e depois, na coluna ao lado, são os contratos celebrados dentro da gestão do parque habitacional municipal. Isto é, alguém tem de sair da sua habitação para que a habitação seja intervencionada e depois, quando volta, tem de se fazer outro contrato. Portanto, estão ali, foram 38 feitos neste primeiro semestre e foram 7 contratos feitos, portanto, a inquilinos, munícipes, pela primeira vez que estavam a pedir habitação social em Coimbra.
Eu agradeço muito a atenção de todos e agora, se o Sr. Presidente me permitisse só mais um minuto, só para responder aqui. Portanto, em relação à Sra. Vereadora Rosa Isabel Cruz, quando fala no Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do município de Coimbra, portanto, foi uma intervenção bastante boa e com a qual concordo. Estes documentos foram aprovados, o diagnóstico também, na reunião de Câmara dia 19 de dezembro. Temos feito muitas formações aqui a nível do pessoal dirigente, dos técnicos, e já deve ter recebido o convite, se não recebeu, faço aqui, para na próxima quinta-feira, dia 6 de julho, às 11 horas, no Salão Nobre, a apresentação das conselheiras para a igualdade e os membros da equipa para a igualdade na vida local. Não sei se recebeu, mas fica desde já aqui o meu convite. Em relação ao Sr. Vereador Francisco Queiroz, fala na requalificação do Clube do Bairro de Celas e diz que não pode haver vida nos bairros sem haver esses equipamentos, completamente de acordo. Agora, como o Sr. Vereador sabe e tão bem, nós, infelizmente, nós não temos dinheiro e, como sabe, isto é uma obra que, pese embora, existe o projeto, mas é uma obra que não é alvo de qualquer financiamento e, como o Sr. Vereador sabe, e muito bem, porque também está no Executivo com pelouro atribuído, nós não estamos propriamente bem a nível de finanças. Em relação à fonte da talha, efetivamente, o sítio para a Associação de Moradores é um sítio bastante agradável. Eu estive lá há 1 mês e meio e foi com grande perplexidade que me disseram que as grades do antigo mini-mercado não eram levantadas desde 2019. Ou seja, ninguém lá foi desde 2019. Portanto, o Sr. Vereador, criticar é fácil, fazer é mais complicado. Portanto, sejamos sérios, eu estou aqui para fazer. Muito obrigada.